E neste projeto especificamente eu tive contato com uma outra professora antropóloga, a professora Ana Gomes, e o grupo de pesquisa dela, de pesquisa e extensão. E a partir daí li diversas referências da antropologia econômica. E essas realmente me encantaram e mudaram totalmente o foco do meu trabalho, da minha visão, né, da economia e da minha visão ali enquanto estudante, né, dentro de um curso de economia, né. Então, por que eu queria dizer isso? Assim, para, em primeiro lugar, marcar esse meu lugar de alguém que tem uma formação em economia, mas uma formação não convencional. Não exatamente porque o currículo de economia no lugar onde eu cursei seja não convencional, mas porque eu tive experiências não convencionais fora da sala de aula, que foram muito marcadas por pessoas que tinham uma leitura dos processos econômicos e dos processos de produção de conhecimento, que não é a leitura convencional do economista, né? Então, o Roberto, principalmente, como meu orientador ao longo desse tempo todo, foi alguém que me guiou, eu acho, assim, não só pelo que ele representa em termos da sua contribuição teórica, que todos nós conhecemos, mas pelo que ele representa enquanto pelo que a postura acadêmica dele representa, né? Então, por isso que eu disse que eu ia me emocionar por ele estar aqui, porque, na verdade, quando eu faço essa retrospectiva, eu penso sempre no conjunto de vivências que eu tive e na importância dessa referência dele enquanto alguém aberto para o outro, sabe? Aberto para a escuta, mais do que alguém que quer falar, que quer se impor, etc. Então, Tranquila. Desculpa. Tranquila. Eu não posso te oferecer uma água. Eu tenho água aqui, só um minutinho. Então, assim, eu tive essa sorte, né, de ter no meu caminho pessoas que foram referências enquanto, assim, a partir da sua postura acadêmica, né? E eu queria dizer isso porque eu sei que todos nós aqui somos ou docentes ou estudantes, aspirantes a docentes, né? E agora, na minha curta trajetória acadêmica, eu, enquanto docente, né, eu tenho refletido muito no papel formador que nós temos, né? No sentido de que a gente, enquanto professor jovem, tende a replicar, né, os bons exemplos que nós tivemos. Assim. Então, esses anos de trabalho com o Roberto foram, na verdade, uma baliza muito importante para mim, né? Enfim, eu quero falar, ressaltar aí essa postura acadêmica da escuta, né? Do respeito ao conhecimento do outro, seja ele um acadêmico de outra área, seja ele alguém de fora da universidade, seja ele um estudante de graduação, seja ele um estudante de pós-graduação ou um colega. Essa atividade, né, essa disposição à escuta, né, ela esteve muito presente na minha formação.
Então, eu hoje me vejo como alguém que absorveu influências múltiplas, porque esteve aberta a essa escuta, né? E isso muito em função do grande exemplo que eu tive, que é o Roberto, né? E de outros exemplos, alguns deles estão aqui, de pessoas que eu fui encontrando, que eu fui conhecendo e que também me mostraram esse lado afetivo, acolhedor, né? Da universidade, do campo acadêmico, que nem sempre a gente vê por aí, né? Então, por isso, eu quis fazer uma apresentação também bem afetiva, bem acolhedora, quase que um retorno, né? A tudo que eu tenho recebido de afeto e de carinho, que eu acho que são balizas importantes também para a gente. Bom, vamos lá. Eu fiz, então, a minha graduação nesse processo de pesquisa e extensão, aí trabalhei com os indígenas, fiz a minha monografia com os indígenas, e depois fiz o meu mestrado em economia, e no meu doutorado eu quis muito voltar à discussão da economia popular e solidária, porque eu queria que a minha tese, de alguma forma, orientasse o meu trabalho futuro, né? Me desse uma boa referência para os trabalhos futuros, né? A essa altura da vida, né, fazendo doutorado, eu já sabia que eu queria trabalhar com gente, né? Que eu não seria uma economista de laboratório, uma economista que fica trabalhando só com dados secundários. Eu sabia que eu queria estar na rua, conversando com as pessoas, trabalhando com gente, levando as pessoas para dentro da universidade, né? Então, eu quis construir uma tese que me permitisse, depois, enquanto docente, construir essas pontes para fora da universidade, né? Então, eu trouxe aqui alguns registros dessa minha trajetória, né? Aí, do lado esquerdo, é uma viagem, a primeira viagem que a gente fez à terra indígena Chacreabá, em junho de 2005. E aqui, do lado direito, a viagem para São Félix do Xingu, já dentro do UBS Amazônia, em julho de 2012. Esse tipo de vivência, é desse tipo de vivência que eu estou falando, né? Que foram tão marcantes aí na minha formação. Bom, a partir disso eu quero trazer algumas reflexões que a gente tem desenvolvido, né? Não só eu, mas também Roberto, João Tonducci, Luz, os nossos alunos que estão envolvidos no Colmeia, né? Sobre as outras economias, né? Então, eu quero colocar 6 argumentos aqui que eu acho que são a base de como a gente entende hoje as outras economias, né? Então, num primeiro lugar, né, no primeiro momento, assim, o que são as outras economias, né? As outras economias são aquelas que se colocam como um contramovimento às tendências capitalistas de mercadificação do trabalho e da natureza, né? Quando eu falo isso, eu me amparo muito diretamente no trabalho do Cal Polanyi, que é um autor que tem sido revisitado pelos estudiosos da economia social e solidária, economia popular, moedas sociais, tecnologia social, né? Todos esses conceitos que dizem respeito também a práticas sociais que são consideradas outras economias, né? A ideia força do Polanyi, que é bastante utilizada nessa literatura, é a ideia de que tanto o trabalho quanto a natureza e a terra não são mercadorias a priori, né? Mas que elas fazem parte do cotidiano das relações humanas, que se tornaram mercadorias no momento em que o sistema econômico capitalista se implanta, né? Então, lá no livro A Grande Transformação, ele faz uma discussão intensa, né, de como a passagem para o capitalismo foi uma passagem de construção, né, ou de formação, ou de ou de construção de condições, né, para que o trabalho e a natureza e a terra se tornassem mercadorias. Né? Então, ele vai falar do cercamento de terras, ele vai falar de todo o processo de criação dos mercados de trabalho, né? De como que tudo isso é muito característico do sistema econômico capitalista. Ao mesmo tempo em que ele trata do processo de mercadificação,
ele diz que uma mercadificação completa do trabalho e da natureza significaria a destruição da própria sociedade, né? Então, a própria sociedade cria, ao longo do tempo, o que ele chama de contramovimentos, no sentido de impedir a sua própria destruição, né? Então, se a gente leva ao limite essa tendência de tratar o trabalho como mercadoria, de tratar a natureza como mercadoria, de tratar a terra como mercadoria, a gente destrói o planeta, a gente se destrói, certo? Então, a sociedade, ao longo do tempo, foi criando estratégias de defesa, né? Um grande exemplo que ele dá é o estado de bem-estar social, né? São as políticas sociais. E mais recentemente, alguns autores vão colocar as outras economias, essas economias solidárias, populares, né, ligadas a essas práticas alternativas, né, como esses contramovimentos. E aí eu trouxe a referência desse livro para quem tiver interesse, né, em entrar nessa discussão, que é o Dicionário Internacional da Outra Economia, que foi publicado em português em 2009, se não me engano. E é um livro que traz uma coleção de verbetes relacionados às outras economias. E é um livro que foi organizado por autores brasileiros, latino-americanos e europeus, né? Esse livro, eu enxergo esse livro como uma tentativa de conciliação entre o debate sobre as outras economias na América Latina e o debate sobre as outras economias no norte global, que durante muito tempo esteve separado, né? Então, esse livro busca condensar esses debates, tratando a partir de um pano de fundo único, né? Tanto para o norte quanto para o sul global, que é essa crise contemporânea que a gente vê expressa nos processos de precarização do trabalho, as diversas crises ambientais, as crises de representação política, entre outras, né? Essa crise multifacetada, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Um segundo ponto é que muitas vezes quando a gente fala das outras economias, a gente entende essa percepção como uma proposta utópica, né? Como uma proposta do sonho de uma outra economia, que ainda não existe, mas é a que a gente gostaria que existisse e tudo mais, né? Mas a verdade é que essas outras economias já acontecem, mas elas são muitas vezes invisibilizadas pelas nossas lentes, as nossas lentes teóricas, as nossas estatísticas e pesquisas oficiais, as narrativas das políticas públicas, as narrativas midiáticas, né? Vide narrativas como agro é pop, né? Ou mesmo os grandes indicadores que a gente tem de emprego, de desemprego, de informalidade, né? Que são indicadores que muitas vezes acabam por invisibilizar a heterogeneidade dessas práticas e a relevância dessas práticas, né? Então, para ilustrar isso, eu trouxe essa imagem do coletivo Gibson Graham, que é um coletivo de geógrafos estadunidenses, que vão comparar as práticas econômicas a um iceberg, né? E elas vão dizer o seguinte: o iceberg é composto de uma parte visível, que é a parte menor do iceberg, né? Que é o trabalho assalariado, as práticas econômicas que se organizam em torno das empresas e que produzem mercadorias para troca, né? Para troca nos mercados. Então, essa é a parte mais visível do iceberg para quem olha de cima, para quem olha da superfície, né? Mas quando a gente mergulha um pouco, a gente vê uma parte muito maior desse iceberg, muito mais heterogênea, né? E que vai ter um conjunto de características que se aproximam muito mais de uma lógica de criação, né? E um conjunto de práticas que são importantes, fundamentais, está
falando aí de um conjunto de práticas que vai desde as cooperativas, as associações de trabalhadores, né, os mutirões de autoconstrução, a agricultura familiar, né, todo o trabalho familiar, extrativismo, por exemplo, o trabalho de cuidado que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, as mulheres realizam dentro das... Acho que Cibele caiu, né? Vamos esperar ela retornar aqui um pouco. Puxa vida. Espera aí. Mas acho que ela já vai entrar. Caiu, Gabriel. Ah, Cibele entrou de Voltei. novo. Voltou. Tava dando um congelamentozinho, acho que sua fala Deixa eu começou abrir a aqui de travar. novo a apresentação. Vocês ouviram até onde? Chegaram a ouvir sobre o iceberg? Sim, você já estava falando das práticas, da parte de baixo do Pois iceberg. é. Então, na parte de baixo do iceberg, a gente tem uma diversidade enorme de práticas responsáveis pela reprodução de um conjunto significativo de trabalhadores, né? E que são práticas que a gente entende muito pouco, né? Porque o esforço que a gente faz para a compreensão dela um esforço. E aí, falando assim da comunidade de pesquisa, no sentido mais amplo, né? É um esforço menor, né? Então, falando do lugar da economia, a grande maioria dos estudos de mercado de trabalho, de inovação, de teoria da firma, etc., vão se direcionar a essa parte visível do iceberg, né? E uma minoria dos estudiosos vai, de fato, tentar desvendar essa miríade de formas aqui da parte maior do iceberg, que é a que fica submersa, tá? Bom, aí, chegando numa discussão mais próxima de nós, né, a discussão da América Latina e do Brasil, a gente pode dizer que essas outras economias são e sempre foram responsáveis pela reprodução de um conjunto muito significativo de trabalhadores, principalmente quando falamos das classes populares, né? E aí eu estou me referindo diretamente ao José Luiz Coraggio, que é um economista argentino que trabalha a ideia de economia popular, né? E ao Paul Singer, que trabalha fundamentalmente a ideia de economia solidária, né? Nós, no Comeio, no CDPLA, nos amparamos bastante no trabalho do Coraggio, porque a descrição que ele faz da economia popular, a nosso ver, é muito rica, contribui muito para uma compreensão mais efetiva do que são os nossos processos econômicos, né? Então, falando muito brevemente, o Coraggio vai dizer que na América Latina convivem com a economia empresarial capitalista e a economia do setor público as práticas da economia popular. A economia popular é formada pelas unidades domésticas, que podem ser famílias, mas também podem ser grupos étnicos, comunidades de vizinhos, comunidades de amigos, pequenos empreendimentos, né? Que se organizam a partir do seu fundo de trabalho, que são as suas capacidades para o trabalho, os seus meios para o trabalho, tendo como objetivo a reprodução da vida, né? Então, ele vai contrapor essa lógica em termos da organização interna dessas práticas e em termos dos objetivos à economia empresarial, né? Então, quando o Coraggio fala da economia popular, ele está falando, como eu já disse aqui, da agricultura familiar, ele está falando das associações, das cooperativas de produtores, mas ele está falando também dos trabalhadores ambulantes, ele está falando também dos catadores de materiais recicláveis, dos artesãos populares, dos artesãos, dos artistas populares, ou seja, desse conjunto de atividades, de formas de ocupação
que não cabem nessa lógica da empresa, né? Da empresa capitalista, mas que são e sempre foram fundamentais para a reprodução de um conjunto muito significativo de trabalhadores na América Latina, né? E o Coraggio, na época, junto com Luiz Razetto e outros, propuseram essa categoria nos anos 70, 80 do século passado, muito com o objetivo de se contrapor a uma discussão sobre economia informal, sobre o setor informal que se colocava naquele momento, né? Que era muito baseado numa dicotomia, na ideia de dicotomias, formal, informal, moderno, tradicional, moderno, arcaico, né? E eu não sei quantos de vocês já esbarraram nessa discussão da economia informal, né? Mas os modelos tradicionais da economia, tanto os ortodoxos quanto os heterodoxos, a economia informal é entendida como um setor da economia que tende a desaparecer com o processo de desenvolvimento, né? O processo de desenvolvimento econômico é entendido como um processo de desaparecimento da economia informal, de incorporação dos trabalhadores da economia informal na economia formal, né? Isso, repito, tanto na economia ortodoxa quanto na heterodoxa. Se você pega os teóricos clássicos do desenvolvimento, lá dos anos 50, que discutiram desenvolvimento e subdesenvolvimento, eles tratavam a economia informal dessa forma, né? E o que esses autores, Coraggio, Razetto e outros vão fazer é tentar dizer, olha, não é bem assim, né? O processo de desenvolvimento não necessariamente vai destruir o setor informal ou eliminá-lo. Pelo contrário, o setor informal pode ser funcional para o processo de desenvolvimento, né? E quando a gente pensa nas economias latino-americanas, esse setor informal, que Milton Santos vai chamar também de circuito inferior da economia, ele é estruturante da nossa economia, né? Ele não é um resíduo que vai ser eliminado. Ele é estruturante, porque ele é responsável pela solução de demandas que o circuito superior não resolve, que o circuito superior, em princípio, não se interessa em resolver, né? Então, se você pensa na agricultura familiar de pequeno porte, se você pensa nesses serviços urbanos de pequeno porte, né? Esse tipo de prática sempre esteve presente e com essa funcionalidade, tá? De resolver ou de solucionar as demandas com as quais o circuito superior não se interessava, né? Não se interessa. E isso falando do Paul Singer, né? do Coraggio, né? O Paul Singer vai trazer uma noção de economia solidária, né? Que é um pouco diferente, porque se baseia na proposta de uma economia que supere o capitalismo, né? Então, eu costumo dizer que o Coraggio, o Razetto, eles, naquele momento, lá nos anos 70 e 80, eles estavam fazendo uma espécie de diagnóstico da economia latino-americana, né? Eles estavam dizendo, olha, existe isso aqui, a economia popular é importante, é estruturante, e as ideias de economia informal não dão conta de explicar a América Latina e essas práticas, né? Já a noção de economia solidária é uma noção mais programática, digamos assim, né? Uma noção de uma proposição de uma outra economia mesmo, baseada na solidariedade, na reciprocidade e na autogestão, né? No Brasil, a ideia de economia solidária é muito centrada na ideia de autogestão, ou seja, de posse coletiva dos meios de produção por todos os trabalhadores, né, envolvidos naquele empreendimento. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. O fato é que as outras economias sempre existiram na América Latina e no Brasil, sempre foram fundamentais, especialmente quando a gente fala das classes populares, né. Para te avisar, deu 20 minutos agora. Deu 20 agora, né? Estou terminando, só mais 2 pontos. Tranquilo. Ponto 4, então. As outras economias se orientam por outras lógicas, que são ligadas ao coletivo, à família, configurando o que o coletivo Gibson Graham chama de economias diversas
e o que o Jean-Louis Laville chama de economia plural, economias plurais, né? O que se entende por economias plurais? Economias em que o princípio do mercado se integra a outros modos de comportamento econômico, como a reciprocidade, a domesticidade e a redistribuição, né? Aí, de novo, uma referência ao Polanyi, né? O Polanyi traz essa ideia dos modos, dos princípios de comportamento econômico. Ele diz que no capitalismo o princípio do mercado tende a prevalecer, né? Diferente do que acontecia nos sistemas econômicos anteriores. Mas o que o Jean-Louis Laville e outros autores, alguns antropólogos vão dizer é que, na prática, né, o princípio do mercado sempre se manteve em integração com outros modos de comportamento econômico, né? E aí eu coloquei também uma referência ao professor Chiquito, porque quando ele fala da lógica da eficiência reprodutiva, né? Quando ele trata da lógica da produção extrativista na Amazônia, ele também fala de uma economia plural, né? Ele não usa esses conceitos, esses termos, mas ele fala de uma lógica que é muito baseada no coletivo, na família, e muito baseada numa lógica de reprodução, né, centrada na domesticidade, tá? Um quinto ponto, na verdade são 6, achei que eram 5, mas são 6. Quinto ponto, as outras economias são caracterizadas pela ambiguidade, né? E esse ponto é muito, muito importante, porque quando a gente trata das outras economias, a balança pode tender para uma visão muito romântica dessas práticas, né? Então, assim, são práticas de superação do capitalismo, são práticas de respeito mútuo, de solidariedade, etc. Mas quando a gente trata da inserção contemporânea dessas práticas, né, e aí a gente pode falar da crise, vou falar novamente da crise multifacetária, da crise do trabalho, da crise do cuidado, né? A gente fala de práticas que estão cada vez mais integradas às cadeias produtivas globais, né? Então, eu poderia dar um exemplo aqui das mulheres que trabalham no setor de confecções, muitas vezes dentro das suas casas, muitas vezes com ajuda, com auxílio dos filhos, né, ou de outros familiares, ou seja, numa lógica que a gente atribuiria à economia popular, mas que, na verdade, trabalham com peças que vão ser vendidas pelas cadeias ligadas a grandes marcas, né? De outro modo, a gente pode falar do trabalhador ambulante, que está lá no shopping popular. Aqui em Belo Horizonte tem vários shoppings populares, não sei como é que é aí. Tem lá o camelô, que ficava na rua, que foi colocado no shopping popular. Ele está ali trabalhando numa lógica da economia popular, mas ele, na verdade, está revendendo um produto que foi pensado e produzido na China, certo? Então, essas práticas são marcadas por essas ambiguidades, né? E aí eu vou me referir ao trabalho da Verônica Gago, que eu tive acesso ao qual tive acesso recentemente, né? E ela vai tratar muito, muito dessa ideia, né? De como que são práticas voltadas para soluções cotidianas, que estão ali, muitas vezes, uma lógica de sobrevivência, ao mesmo tempo em que marcadas pela reciprocidade, pela solidariedade. Então são diversas ambiguidades aí presentes, né? E a outra autora que eu quero trazer é a Isabelle Hillenkamp, que está até errado o nome dela aí, Hillenkamp, que é uma autora que tem trazido a questão do cuidado, a inserção das mulheres na economia solidária, né? E todas as ambiguidades e contradições relacionadas. Por fim, eu quero dizer que pensar as outras economias na crise atual implica pensar nas nossas ações cotidianas, né? E aí eu quero trazer uma reflexão novamente do Polanyi, mas também do Coraggio, de que as economias são sempre construções sociopolíticas, né? Nós temos uma tendência, mais uma vez, dentro da economia formal, digamos assim, de tratar as economias como
tendenciosas a um caminho natural, né? O caminho do desenvolvimento, ou o caminho do crescimento, ou o caminho do subdesenvolvimento, né? Mas, na verdade, elas são sempre construções sociopolíticas, né? Construções que se dão a partir do cotidiano, aí, trazendo um pouco o Lefebvre, né? E aí eu quis trazer essa imagem aí de uma parte desse grupo lá em Mocajuba. A foto está até meio incompleta, está faltando algumas pessoas, mas eu acho que quando nós nos reunimos para pensar a urbanização da Amazônia, né, quando Miguel e Ana Cláudia fizeram esse esforço do Urbs Amazônia, depois se uniram Chiquito, Danilo, ou quando Silvana vai lá para o campo junto com Isabel, junto com os alunos e coleta informações primárias e mapeia isso. Eu acho que essas são todas iniciativas, primeiro, de visibilização de outras economias e, segundo, de um trabalho de formação por outras economias, sabe? Assim, e aí a minha indagação final, assim, a minha questão final é como nós podemos, enquanto acadêmicos, né, orientar as nossas práticas de produção de conhecimento, as práticas reflexivas, mas também as práticas de construções metodológicas para visibilizar as outras economias, para compreender melhor as outras economias e também para apoiar plataformas políticas favoráveis às outras economias, né? Então é isso, espero ter contribuído. Na verdade, a minha emoção me atrapalhou muito aqui, mas espero que vocês tenham acompanhado. Obrigada. Nossa, não atrapalhou nada, Cibele. Foi parte fundamental, até porque aqui é um lugar friendly e onde a emoção pode jorrar de qualquer maneira e de qualquer forma. E é isso, não, foi muito bom, muito, muito bom, muito esclarecedor. Completo, adorei, porque eu acho que hoje eu estava vendo, antes da sua apresentação, uma amiga me mandou um vídeo em que ela estava contando, foi convidada para falar sobre o doutorado dela, e ela fez exatamente uma apresentação não técnica, falou sobre o circuito dela, a trajetória dela, por que ela chegou ali, por que ela estava ali naquele momento, né? Então, que pessoas ela encontrou na vida, que bifurcações ela encontrou na vida, como que ela saiu de uma menina que fez biologia e chegou onde ela estava naquele momento. Eu acho que isso é fundamental, né? Quando a gente nunca tem oportunidade de fazer isso nos lugares mais formais, porque a gente vai falar especificamente sobre um trabalho, mas o trabalho da gente não está dissociado desse circuito, né? Desse circuito, das trajetórias que a gente andou, né? A gente, na verdade, ele é só um reflexo disso, é o contrário, né? Mas, enfim, então, foi maravilhoso porque teve toda essa parte, também essa forma da gente poder entender melhor do ponto de vista mais acadêmico, né? E onde está situado isso, porque são tantos termos, né? Economia plural, economia social, economia solidária, e a gente acha que tudo é a mesma coisa, mas do ponto de vista acadêmico tem pequenas derivações e também, enfim, foi muito esclarecedor. A Mariane, cadê Mariane? Mariane está aí ainda? Cadê Mariane? Mariane, bota carinha aí. Mariane, bota carinha aí. Mariane, que é a nossa maior cartesiana, que fica sempre, mas está sempre presente, atenta, e aquele monte de discussão, e chega um, fala não sei o quê, e chega Danilo, e ela fica doidinha. Então, ela deve ter adorado, porque estavam os conceitos, assim, as coisas estavam mais esclarecidas hoje, né, Maria? Lindo, lindo. Tinha até a fotinho dos autores para saber de quem que a gente estava falando. O conceito, então, eu podia ler depois, o que eu não tinha entendido. Fantástico. Vou até atrás. Então, só tem a agradecer. E aí, agora a gente tem um tempo de papo aí até
mais um tempinho. Geralmente a gente fecha lá por volta de no máximo 7 horas, tal, 6h30, 7 horas, mas a gente tem um tempo para conversar, perguntas, quem tem interesse, enfim. E aí, as perguntas técnicas, as perguntas de vida, qualquer coisa que seja razoável perguntar, estamos aqui para conversar e conversar sobre elas. Vamos botando as carinhas quem puder aí para a gente não ficar vendo esses quadradinhos pretos, gente, que isso me deixa doido. Isso, Renata, apareça, que bom. E vamos lá. Quem tem... Enfim, está aberta aí as perguntas. Eu tenho algumas, mas vou deixar... Vou escutar o que a Cibele falou e ser mais escuta do que fala. Aprendi de novo. Eu vou me transformar em Paulinho da Viola no final dessa vida ainda, mesmo que Isabel não queira, não acredite. Alguma questão? Quem quer fazer primeiro? Se não fizer, eu vou falar. Miguel, eu posso? Pode. Deve. Obrigada. Sibeli, foi muito bom te ouvir. Eu acho que a gente precisa... Renata, se apresenta rapidinho primeiro. Tá bom. Meu nome é Renata, eu sou aluna de doutorado do CST no INPE, orientanda da Silvana e do Miguel. Estou agora entrando nessa discussão de outras economias, entre aspas, e desenvolvimento sustentável na Amazônia. É um desafio, estou aí na luta. E foi muito inspirador te ouvir, tanto a sua fala quanto a sua pessoa. Eu acho que a gente sente muita falta de ter contatos com pessoas humanas, né, sensíveis, e dá para perceber o quanto que você ama o que você faz, e é muito inspirador isso. Então, muito obrigada pela sua fala, de verdade. Obrigada. E o que eu queria... A minha pergunta é mais assim para você comentar sobre, não é bem uma pergunta, que eu acho que existe um pessimismo geral em relação ao futuro da Amazônia, principalmente, e eu acho que esse pessimismo ele vem justamente dessa invisibilidade dessas outras economias. Como essas métricas tradicionais, entre aspas, elas não dão conta de mostrar essas iniciativas que existem, a gente acredita que o único caminho possível é a destruição. E aí eu queria que você comentasse um pouco como a gente, enquanto jovens cientistas que estamos galgando aí nossos primeiros degraus nessa longa jornada da ciência, como é que a gente pode fazer para tentar reverter esse quadro e não apenas dentro da nossa bolha, mas extrapolar essa bolha da ciência, né? E mostrar que existem outras iniciativas, existem outros caminhos que são reais, não só utopias, né? Eles existem, e para a gente poder contribuir, né, de alguma forma e mostrar, né, essas outras alternativas. Obrigada. Respondo, Miguel, ou você Sim, quer juntar algumas respostas? Não, Obrigada, Renata. o pessoal vai pensando para perguntar. Obrigada, Renata. Eu entendo que esse esforço eu entendo que é um esforço, como eu mencionei ao final, de visibilização e de compreensão das outras economias, porque as métricas, as lentes, elas são orientadas para a economia de grande escala, né? A economia enfim, que gera emprego formal, ou que contribui para o PIB, etc., né? Eu acho que o grande desafio, Renata, está na construção metodológica, sabe? Está na construção de estratégias de pesquisa que sejam capazes de dar conta da complexidade dessas formas, sabe? Então, eu vejo um esforço muito grande, por exemplo, do grupo do Chiquito, de desvendar a economia do açaí, né? Não sei se alguém já veio aqui falar sobre isso, Miguel, mas seria legal, né? O Arley ou o Danilo, falar de todo o esforço que eles têm feito de
inclusive, montar contas alfa, né? Assim, contas macroeconômicas ou meso, né? Assim, que mostrem o que são os fluxos da economia do açaí, o papel dos pequenos e dos médios e grandes produtores na economia do açaí, né? A Luz também está na tese dela propondo elucidar o que é o circuito espacial produtivo do açaí, né? Então, eu acho que são esses esforços metodológicos de uma coleta de dados que seja inovadora, sabe? Do mix de métodos qualitativos, que eu acho que é um avanço também que a gente pode tentar construir. E isso passa, a meu ver, pelo trabalho interdisciplinar, sabe? Assim, por isso que é muito legal estar aqui, de verdade, com um grupo que é tão diverso do ponto de vista das formações. Eu acredito que esse tipo de configuração é que nos permite construir metodologias inovadoras, né? E com relação ao segundo ponto, que é o da conversa para fora da sociedade, eu tenho trabalhado primeiro com extensão universitária, né? O COMEI é um grupo de extensão, e também com divulgação científica e comunicação pública da ciência em outros lugares também. E acho que é um grande desafio que a gente tem, mas que se mostra cada vez mais crucial, né? Assim, cada vez mais fundamental. E aí o grande desafio, eu não diria que é o desafio metodológico, mas é o desafio da linguagem, né? E eu entendo hoje que o uso das plataformas digitais, das redes sociais, né, a exploração aí do lado positivo da urbanização extensiva, né, que faz com que todo mundo tenha um celular com 3G, com 4G, acesse um WhatsApp, consiga receber um vídeo quase que simultaneamente, né? Eu acho que se a gente conseguir aliar os nossos esforços de pesquisa, de construção metodológica, esse esforço de comunicação do conhecimento, aí é o mundo perfeito, né? Mas eu quero ressaltar essa coisa da escuta, né? Porque para construir conhecimento ou materiais, né? Vou falar assim, lá no Comei a gente produz vídeo, produz cartilhas, né? Para a gente produzir materiais que vão ser vistos e compartilhados pelas pessoas, a gente tem que escutar o que elas querem receber, sabe? Assim. Porque muitas vezes, quando a gente produz esse material, a gente produz para a gente, não é isso? Achando que a gente está fazendo uma divulgação, né, assim, maravilhosa, mas a gente produz para a gente, assim. Vou dar um exemplo. Ontem eu fui assistir um vídeo lá na fachada do Espaço Conhecimento UFMG, que era um vídeo de divulgação científica. E aí o pessoal colocou umas plantas, o pessoal da arquitetura colocou umas plantas, assim, os projetos, e um mapa da cidade, que era um mapa totalmente abstrato, sabe? Assim, um mapa que ninguém com formação em arquitetura ou geografia ou um economista mais regional ou urbano olharia e falaria, isso aqui é Belo Horizonte, né? Assim, o que eu quero dizer? A nossa linguagem é muito viciada, né? A gente fala muito para a gente mesmo. E esse vídeo era um vídeo de divulgação científica. Mas o que foi feito foi, na verdade, replicar um relatório de pesquisa ali para uma tela da cidade, né? Então são esforços que a gente precisa fazer. E aí são esforços estéticos também, eu acho, sabe? Lá no Espaço Conhecimento, onde eu tenho alguns bolsistas da arte, né? Eu aprendo muito com eles sobre essa questão da linguagem, né? Por isso que eu comecei a fazer uns slides coloridos, igual vocês viram aí, com florzinhas, porque eles me ensinaram que esse tipo de estética é educativa também, né? Usar imagens, né? Usar fotos, mostrar quem são as pessoas, quem são os autores, se são homens, se são mulheres, onde que eles nasceram, né?
trazer esse processo por trás da construção da ciência, né? Eu acho que tudo isso, quais são os corpos na ciência, né? Discutir os corpos na ciência. Eu acho que são desafios que a gente tem hoje, assim, na universidade. Não sei se eu te respondi ou se eu mais compliquei do que ajudei, né? Mas acho que estamos todos sendo provocados nesse momento, né? Eu fico brincando que eu nunca vi tanto economista usar o Twitter e concordar no Twitter, né? Nunca vi tantos economistas concordarem e também discordarem no Twitter, mas o Twitter está sendo apropriado como também uma plataforma de divulgação científica, claro que por uma bolha e tudo mais, mas já é um primeiro esforço, né? Mas eu acho que quando a gente pensa no coletivo da comunidade não universitária, eu acho que esse esforço estético, o esforço da linguagem é fundamental. Tudo bem. Bem, quem mais? Miguel, eu queria fazer um comentáriozinho aí. Por favor, Roberto. Roberto Luiz Montemor. Para quem não conhece, do Liz, já leu muito, então olhem para o quadradinho do Roberto. Agradecer a Sibéria aí, também fiquei emocionado, mas o ponto que eu ia levantar era o seguinte, eu estou tomando consciência ultimamente, há muitos anos que eu usava uma imagem, na verdade, desde que eu voltei do doutorado, de que o Brasil era um grande espaço cinza, cheio de pontinhos luminosos, e que a gente não conseguia ligar esses pontinhos. O que está me parecendo agora são duas coisas com relação a essa questão que a Renata levantou, e alguém levantou antes também, ou na conversa anterior. Uma é de que esses pontinhos luminosos são, muitos deles, eu diria que até a maioria, utopias concretas, utopias experimentais no sentido do Lefebvre, entendeu? A gente viaja por aí afora, a gente que trabalha nessa área, e percebe que são várias tentativas experimentais, né, de construir utopias, e que a gente não está conseguindo ligar. Então, nesse sentido, com todo o mal que a urbanização extensiva provoca, tem esse lado positivo que a Sibeli ressaltou aí, né? Quer dizer, que hoje é possível você articular. E a gente, na pandemia, está vendo isso muito claro, né? Eu estou fazendo trabalho aí com o pessoal do Jacareabá, com o pessoal de Belém, da periferia de Belém, etc. E esse pessoal está todo equipado, de uma certa forma. Então, esse é um ponto central. O outro ponto que eu acho que está ligado e é muito importante com relação a essas outras economias é que, além de conectar essas utopias concretas, a gente precisa entender a lógica das cadeias econômicas que estão embutidas nela. E esse é um lado muito importante desse trabalho sobre o açaí, né? Quer dizer, que é entender toda a lógica da cadeia econômica. Nós temos, inclusive, um jovem que estava parcialmente ligado ao grupo, né? Que fez doutorado na França e que fez uma tese de doutorado sobre o açaí na França, o açaí em Paris, basicamente, né? Que é o Francisco. Então, eu acho que entender, para visibilizar, não basta visibilizar esses espaços luminosos, que eu estou chamando de utopias concretas, mas há que visibilizar a articulação possível e que já existe entre eles também. Era esse comentário. Mais alguém? Eu tenho... Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Vai, Matheus, se apresenta. Beleza. Bom, eu sou o Matheus, eu fiz um mestrado no LIS, em sensoramento remoto, eu sou engenheiro florestal e atualmente eu trabalho no programa Queimadas do INPE. Mas como eu gosto bastante desses temas que são tratados no LIS, eu continuo acompanhando essas conversas, inclusive para pensar em um futuro doutorado. E nessa perspectiva, eu trabalhei bastante com a linha assim, do Chiquito, né? Que ele coloca as trajetórias tecnológicas. Eu queria saber da Sibeli o que ela poderia dizer, por exemplo, dessa forma que o Chiquito faz de olhar para as trajetórias tecnológicas, que toma como base os agentes econômicos, se é uma forma também de tornar mais visível essas outras economias também, que ajuda inclusive a gente na hora de elaborar o trabalho, de mapear e etc. Né? Adorei a sua pergunta, porque você, na verdade, cruzou a bola para a cabeça. Eu queria falar disso, né?
dei um curso alguns dias atrás sobre outras economias, e aí teve uma pergunta sobre o agronegócio, sobre, né, essa força que o agronegócio ganhou com o apoio do governo e tudo mais. E aí eu citei exatamente o texto do Chiquito em que ele fala, em que ele mostra com muita clareza, a partir dos dados do Censo Agropecuário, as 6 trajetórias tecnológicas, né? E ele mostra com muita clareza como a trajetória tecnológica, as trajetórias camponesas de pequena escala, né? Empregam muito mais trabalhadores, geram muito menos poluição não, qual que é o termo? Os economistas falaram das ativas, né? Emissão. Mas vamos falar assim, emissão, gera muito menos emissão, produzem pra caramba, né? Então tem essa lógica, não, o pequeno não produz muito, mas quando você olha para o agregado da produção, o agregado da produção é enorme, né? E aí ele vai mostrando isso com muita clareza, o que é o número de trabalhadores empregados, qual que é o tamanho médio da propriedade, qual que é o nível de emissões de cada trajetória, né? E aí no final ele coloca o crédito, né? Qual que é a parcela do crédito que vai para aquele tipo de proprietário, para aquele tipo de propriedade, né? Então, ele mostra claramente que essas trajetórias tecnológicas da produção em pequena escala na Amazônia, embora sejam bastante produtivas em termos do volume, embora empreguem muito mais trabalhadores, embora gerem um nível muito menor de emissão, recebem uma parcela mínima do crédito oficial, né? Então, oficial não, né? Do crédito governamental, digamos assim. Então, eu acho essa apropriação que Chiquito fez do conceito de trajetórias tecnológicas, né, esse esforço que o Chiquito faz de diálogo com a economia, vou dizer assim, a economia heterodoxa dominante, né, que é a economia evolucionária nesse caso, eu acho um esforço incrível, sabe? Eu acho que é muito potente no sentido de visibilizar as outras economias, especialmente, claro, para o caso da Amazônia, né? Então, o modo como ele usa os dados secundários, como ele combina essas informações, eu acho muito especial. E aí, eu já comentei com o Roberto, não sei se eu já falei isso para a Silvana, para a Isabel, para o Miguel. Na última vez em que eu vi o grupo de vocês apresentando, relacionando o trabalho de vocês ao conceito de trajetórias tecnológicas e mostrando isso no território, no espaço, eu achei assim uma inovação metodológica, sabe, incrível, assim, e que só foi possível por conta dessa reunião de grupos que o Miguel e a Ana Cláudia tornaram possível, né? Então, eu fiquei com medo, agora eu vou confessar, eu fiquei com medo de, com essa apresentação aqui, chover muito no molhado, porque o que eu conheço do trabalho de vocês, das pessoas que eu conheço aqui, é um trabalho pelas outras economias, né? Então, eu não sei até que ponto eu falei novidade para vocês, né? Porque eu entendo que todo o esforço que vocês constroem ao longo do tempo é um trabalho de visibilização das outras economias. E aí incluo o grupo do Chiquito, o grupo que agora de alunos do Danilo, né? Acho que estamos todos na mesma toada nesse sentido. E sobre o trabalho do Chiquito, eu acho ele muito potente, inclusive nesse sentido do diálogo com a economia mais mainstream, sabe? Acho muito, muito importante esse esforço que ele faz, né? De não ficar preso, às vezes, num ferramental fechado. Não sei se o Roberto quer comentar. Eu vou comentar só uma coisinha, que é o seguinte: a Cibele, apesar de toda essa trajetória que ela falou, é uma pessoa que domina a economia formal profundamente. E na tese dela, ela fez um trabalho hercúleo de mapeamento da economia popular a partir do censo, né? Onde ela chega aí a alguma coisa próxima de 23%, 25%, não me lembro exatamente,
né, da participação do trabalho. Então, eu estou falando isso para enfatizar essa questão de que as duas coisas têm que ser trabalhadas juntas, né? E esse é um dos grandes pontos positivos, realmente, do trabalho do Schito, né? Ele não vai apenas para as outras economias ou ver a economia campesina em si. Ele faz um trabalho que articula isso, como ele gosta de dizer, eu escrevo para os economistas. E para alguns, né, Roberto? Alguns, são pouquíssimos, né, os que conseguem entender. Sim, embora eu tenha falado com ele os últimos textos do Chiquito, ele me passou 2 artigos que ele submeteu aí em inglês, uma tentativa de também. No final, a gente também tem que escrever um pouco em inglês. Você sabe disso, né? Seus textos em inglês, os seus negócios estavam escritos aqui desde de 1990 e bolinha, aí vai lá para um livro, um negócio assim e tal. Hoje lembro porque hoje a gente estava numa reunião mais cedo e uma amiga lembrou, uma outra amiga, Marília Carvalho, que é editora do CSP, é uma médica, é uma amiga querida, fala assim, não basta botar o ovo, tem que cacarejar, né? Então, nessa ciência formal, né, nesse negócio, a gente precisa fazer isso. Que é uma parte dessa discussão uma parte dessa conversa que eu ia tratar aqui um pouco com a Cibele também, que ao mesmo tempo você vive num mundo de transição, né, dentro da academia. Porque a academia é um mercado também, né? Ela se estabelece lá com suas lógicas, seus macros indicadores e tal, e a própria academia reforça essa invisibilidade, né? Porque dentro desse circuito grande, né, de produção acadêmica, é muito difícil quando você não está no mainstream, né? Quando você está se deslocando dele e ousando, né, trazer outras ideias. Tal. O que hoje eu acho tem uma certa... até a gente pode estar num momento melhor para isso, né? Mas eu gostei muito desse aponto, só para completar, o que você falou, se você tinha dúvida, se a gente... Na verdade, eu acho que a gente tem trabalhado muito no aspecto que eu acho, com a sua fala, por isso que é bom essa conversa, né? Traz uma consistência... traz uma consistência de um arcabouço mais teórico-conceitual para enquadrar o conjunto de metodologias que a gente tenta desenvolver. Então, mesmo que a gente estivesse fazendo isso, talvez a gente não estivesse sabendo que estava fazendo isso exatamente dessa maneira. Em relação às invisibilidades, sim, que a gente começou lá atrás com uma ideia de cartografias do invisível e tal, mas em relação às outras economias, eu acho que mais recentemente que a gente tem tentado fazer isso, mas da forma como você falou, como você construiu, não. Então, escutar você permite a mim e a todos nós aqui que estamos trabalhando de alguma maneira com isso, a desenvolver um construto, um objeto do ponto de vista mais formal, conceitual, para que aquelas metodologias sejam, enfim, enquadradas nesse aspecto formal da academia e os autores que você traz. Então, isso é um ganho imenso nessa troca de conversa, porque essas produções conjuntas podem aparecer, né? E um exemplo dessa história toda, e tudo leva tempo, né? Como você contou sua história, mas mesmo depois, o Arley e o Danilo agora estão fazendo, tem o curso de Economia do Desenvolvimento na Amazônia e acabaram conversando e falando, Miguel, o que você acha da gente conversar sobre fazer um curso que envolva toda uma coisa da história econômica, mas um pouco de empiria também, de metodologia e tal, né? Falei, isso seria fantástico da gente fazer, né? Começar a produzir, de alguma maneira, uma escola que tem também os métodos para mostrar aquilo que, teoricamente, a gente está falando, né? Foi um pouco muito do que aconteceu no nosso grupo vem um pouco disso. Lá atrás, inspirado com o Roberto. O Roberto vai ficar chateado, mas é verdade. Porque ele lançou uma ideia, né, da urbanização extensiva, aquilo parecia uma ideia, enfim, em algumas cabeças pareceu intuitivamente uma coisa, sem entender absolutamente nada o que era aquilo, né, mas intuitivamente parecia bom. A gente convida Roberto lá em 2001 para uma mesa com a professora Berta, né,
para falar sobre uma agenda urbana para a Amazônia, Silvano, para poder a gente começar a chegar perto e entender essas coisas. Muitos anos depois é que a gente vai começar depois de entender algumas coisas, a tentar produzir uma representação gráfica, uma cartografia nova, uma forma de expressar, né, o urbano extensivo na Amazônia, que vão se dividindo em várias etapas, com a tese da Ana Paula, agora com a Tatiana. Então, eu acho que a gente, essa coisa que a gente, aquele foto final sua, né, de grupo, de muitas coisas, essa associação de escutas e capacidades que acabam gerando coisas novas, né? Às vezes difíceis de enquadrar, essa que é a minha questão, você, Roberto, todo mundo, às vezes difíceis de enquadrar no circuito muito formalzinho do mainstream, né? Às vezes você tem uma dificuldade de colocar isso. Então, para os mais jovens, eu acho que é mais difícil para quem já tem uma carreira consolidada, Roberto, ou quem já está mais velho, é mais fácil, mas para quem está começando hoje, como é que ele faz isso, né? Eu acho que é uma coisa também que a gente tem que aprender. Como é que, do mesmo jeito que o Chiquito tem que conversar com os economistas e fazer como é que esses meninos têm que fazer para produzir um pouco, de certa forma, cacarejar e da outra forma que interessa, botar o ovo, né? Como é que faz esse balanço? Eu acabei incluindo esse slide aí sobre a minha trajetória, porque eu acho que hoje eu entrei na universidade em 2016, né? No início de 2016 como docente. E eu preciso dizer que foi uma entrada desconfortante. Embora fosse um lugar onde eu estivesse há muitos anos. Mas no momento em que eu me vi ali como docente, eu não me senti confortável, porque eu não conseguia me enxergar o meu lugar ali, sabe? E aí, depois de muito tempo, de muita terapia, de muito trabalho, né? Hoje eu tenho uma clareza maior do meu lugar, né? E foi um pouco por isso que eu quis trazer isso aqui. O meu lugar hoje, obviamente, é condicionado pela minha trajetória anterior, né? E hoje eu consigo ver isso com essa clareza com a qual eu tentei passar aqui. Não sei se eu consegui, porque a emoção me atrapalhou um pouquinho. Mas o que eu tenho pensado, Miguel, é que é um processo de desbravamento, sabe? Como é que eu posso dizer? De esforço mesmo para manter um lugar de fala, né? Um lugar tem uma fala sua, Miguel, que me ressoa muito. Tem duas falas suas. A primeira é a primeira vez que você me chamou de economista de pés descalços, que é uma coisa que nunca sai da minha cabeça. E a segunda é quando você falou da agenda, da importância da gente colocar as nossas questões na agenda, né? E eu acho que esse movimento de colocar as nossas questões na agenda, ele é um movimento de diálogo mesmo, assim, de diálogo com as agendas que já estão colocadas. Seja um diálogo no sentido do contraponto direto, seja um diálogo no sentido da complementariedade. Então, no meu caso, como economista que trabalha com essas coisas, eu encontrei escuta nos economistas evolucionários, nos economistas, no pessoal da economia da cultura, no pessoal que trabalha historicamente com Roberto, historicamente é ótimo, que trabalha há décadas com Roberto na geografia, na arquitetura, né? E fui construindo o meu trabalho a partir disso, né? A partir desses lugares de escuta. Por isso eu quis começar falando da coisa da escuta, né? E, ao mesmo tempo, com um esforço metodológico que seja compreendido também, sabe? Então, assim, na minha tese eu fiz questão de trabalhar com o censo demográfico, porque o censo demográfico é compreensível para o economista.
O economista pega as minhas tabelas lá da minha tese e ele fala, ah, tá, então existe economia popular a partir do censo demográfico, né? E a outra coisa, o economista adora número, né? Então, quando a gente fala, a economia popular é 20% dos trabalhadores ocupados, era 20% dos trabalhadores ocupados em 2010. Aí o pessoal, nossa, então é importante, né? 20% é muita coisa. Então, assim, esse esforço da demarcação de um espaço, de colocar o tema na agenda, eu acho que é um esforço também de construção de uma metodologia que dialogue, né? E com relação ao meu lugar no CEDEPLAR, eu tenho uma grande vantagem do CEDEPLAR ser um lugar aberto à interdisciplinaridade, apesar desse meu desconforto, né? Então, você citou aí 2 dos meus trabalhos, que são trabalhos que não são de revistas em economia, né? A Revista Brasileira de Estudos Urbanos Regionais da ANPUR, ela é A1, que a nossa vida é vida de Lattes e vida de Qualis, né? Então, ela é A1 no planejamento urbano e regional e ela é B2 na economia, certo? Então, eu, em tese, sou prejudicada, assim como o Roberto, assim como o João, por estar em um programa de economia, mas publicar em revistas ligadas mais diretamente a outros programas. Mas, por outro lado, a gente encontra escuta nas pessoas dos outros programas, como eu encontro escuta aqui, né? Então, acho que é esse esforço também de sair da caixa, né? Eu tenho um pouquinho de culpa nisso, porque eu estou devendo um livro que eu acho que a gente tinha que fazer a nossa coleção, que era um momento de juntar metodologias, toda a nossa história, né, que a gente conversou junto, mas vai sair uma hora. São 5 livros, uma hora sai. Tem que sair, Miguel. Roberto tá novo ainda? Quem mais? Naila? Diga, Naila. Então, eu acho assim, primeiramente, né, a sua palestra, né, o seu trabalho me tocou muito, porque eu acho que é uma coisa que é muito desenvolvida aqui no LIS, eu mesmo estou desenvolvendo também, tentando representar nas cartografias os agricultores familiares. Eu sou arquiteta urbanista, trabalhei também com extensão universitária, com essa parte, né, com a visão do patrimônio cultural, e agora eu estou tentando agregar essa visão do patrimônio, né? No caso, observando o território, observando esses agricultores familiares. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre que estratégias podem ser utilizadas, tanto para tornar essas economias, né, no caso específico, né, também dos produtores familiares ou das pessoas, né, que fazem essa economia de forma coletivizada, como que isso pode ser tornado mais visível na hora, né, de forma a representar a real importância desses agentes dentro, né, da economia, né, em geral. Uma coisa, antes, né, de terminar isso, uma coisa que eu venho observando no meu trabalho é que, pelo menos assim, eu estou estudando aqui para a área da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que é aqui no estado de São Paulo. E eu vejo que está muito presente, boa parte do que a gente produz e do que a gente consome é produzido por esses pequenos produtores, né? Esses produtores nesse sentido. Então, eu acho assim, como você disse, que a economia via que isso poderia sumir, né, conforme o desenvolvimento capitalista e tudo mais. Mas eu vejo assim, que pelo menos para minha região, eu acredito que é uma coisa que está muito enraizado dentro da nossa identidade, e que talvez não assumir. Então, eu gostaria de saber que estratégias, como que a gente pode representar eles, né? Que estratégias podem ser utilizadas para representar né, essas pessoas que fazem essa economia de uma forma justa, de uma forma, né, que eles se tornem mais visíveis mesmo. Não sei se ficou muito claro, mas é isso. Eu acho que são muitas frentes, assim. Acho que o esforço que vocês fazem aí no INPE, né? Eu tô falando vocês como se fosse um grupo homogêneo, mas eu sei que vocês não são, né? Mas o esforço que vocês fazem, que vocês têm feito de ver as trajetórias no território, né?
de construir essas cartografias invisíveis, como o Miguel disse, é um esforço fundamental. O outro esforço é esgotar os dados secundários, né? Que é um pouco o que o Chiquito faz a partir do censo agropecuário. Ao invés dele fazer uma análise como todo mundo faz, né? Tamanho de propriedade e tal, ele trouxe uma discussão teórica complexa, que é a das trajetórias tecnológicas, e ele tentou classificar os produtores dentro de 6 trajetórias tecnológicas, que ele, na verdade, já tinha elaborado teoricamente antes, a partir da trajetória de pesquisa dele na Amazônia, né? Então, esgotar os dados secundários. Eu acho que existem também muitos dados que nós costumamos não incorporar nas nossas pesquisas, mas que são fundamentais. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu tive contato recentemente com uma pessoa que trabalha no SEASA, que é um ponto de abastecimento da região metropolitana, e eles têm lá todos os dados da agricultura familiar que vai para o SEASA, eles têm todos os dados de preço, de volume de produção, de onde que vem o produtor, né? Assim, um conjunto enorme de dados, muito detalhado, que a gente vai usar agora no trabalho que o Roberto está coordenando, sobre o desastre lá de Brumadinho, do rompimento. Cadastro único para programas sociais. Eu descobri que dentro do cadastro único tem dados sobre as outras economias, né? Enfim, esgotar os dados secundários. Por fim, os dados primários, né? Os primários são fundamentais. Ir a campo, essas estratégias de métodos mistos, quali e quantitativos, eu acho que são muito, muito interessantes, muito ricas. E quando a gente consegue juntar, né, a coleta primária de dados com estratégias de visualização territorial, como vocês fazem, né, de categorizar lá as comunidades a partir dos dados que vocês coletam. Eu não sei se todo mundo aí está envolvido nisso, gente, desculpa, que eu estou falando aqui de fora, né? Mas eu acho que é uma estratégia muito interessante, assim, de visualização dos dados primários no território, né? Por fim, você falou que foi extensionista também. Eu acho que a extensão universitária tem um papel fundamental de visibilizar esses agentes para dentro da universidade, sabe? Então, nós no Colmeia fazemos uma feira, promovemos uma feira mensal lá na FAS, que é um lugar super conservador. Não tá transmitindo no YouTube, não, né? Mas a FAS é um lugar muito conservador, muito conservador. E aí, quando a gente começou a fazer a feira, o pessoal do AUE, que é o pessoal do Grupo de Estudos da Agricultura Urbana, me sugeriu deixar de fazer a feira da face e me somar a eles uma feira agroecológica grande que eles estão organizando na Praça de Serviços lá da UFMG, uma feira com mais de 100 produtores. E aí eu finquei o pé, falei, olha, eu apoio vocês na feira agroecológica, a feira agroecológica é importante, mas eu preciso trazer os produtores para dentro da face. Eu preciso que as pessoas da face olhem para os produtores, que elas conversem com os produtores, que elas vejam que existem outras economias. Eu preciso dar uma disciplina e dar um trabalho para os meus alunos que vai lá e entrevista o produtor, sabe? Porque aí acontecem coisas muito incríveis do tipo, eu dei uma disciplina uma vez de formação e extensão universitária, e eu tive 2 alunos que diziam que a economia solidária não existia. Desse jeito. Eu apresentava, falava as economias. Eles falavam, não, isso não existe, professor. Isso não existe. Todo mundo quer o lucro, todo mundo quer o ganho. Isso é mentira. Não sei o que e tal. E aí eu fiquei ali meio sem saber o que fazer. Aí, um dos trabalhos da disciplina era entrevistar os produtores. E quando eles chegaram para entrevistar, o que eles perceberam, né? Que a dinâmica de organização do trabalho e do empreendimento era uma dinâmica muito mais próxima daquilo que o Chiquito chama de eficiência reprodutiva, que tem a ver com o Chayanov, que é o fato da pessoa trabalhar
no nível de esforço que vai garantir o consumo dela, né, em que o nível de esforço está atrelado ao nível de consumo, em que a reprodução se mistura com a produção, né? Então, a mesma pessoa para fazer o bolo, para a família dela, ela usa para fazer o bolo que ela vende, né? Ou seja, não é a lógica empresarial. E aí os alunos ficaram super surpresos com isso, assustados, vieram me falar: professora, você acredita que eles não têm objetivo de maximização de lucro? Aí eu falei: não te disse? Então, assim, o que eu quero dizer? Colocar o estudante em contato com essas experiências é muito formativo, sabe? Do mesmo jeito que quando o Roberto me levou lá para a terra indígena de Chacrabá, eu lembro que ele ficava preocupado comigo, assim: você tá bem, Sibeli? Você tá dormindo num lugar que não é confortável, você tá em um lugar esquisito para você e tal. Foi tão formativo para mim, sabe? Do mesmo jeito que eu vejo os alunos hoje trabalhando com pessoas que têm uma outra racionalidade produtiva e que, ao mesmo tempo, carregam um conjunto de conhecimentos que é muito impressionante, né? Desde que as pessoas estejam abertas para a escuta. Então, a extensão, para mim, e não só a extensão, mas esse tipo de pesquisa que outro dia o Eduardo Ribeiro, né, Roberto, chamou de pesquisa inserida, né? Que é quando você, de fato, vai para o lugar e está lá conversando com as pessoas e está aberto a entender o modo como elas constroem a economia, né? Esse tipo de pesquisa inserida, junto com a extensão, também é um modo de você visibilizar dentro da própria universidade, porque eu acho que o nosso trabalho também é interno, né? É interno na universidade. Legal. Estamos chegando perto das 7 do nosso horário de... Mais algum comentário, alguma conversa aí? Tati, levanta aí. Tati está lá em Flórida Paulista. Oi, Sibeli. Primeiro queria dizer que eu adorei te ouvir. Eu tenho um irmão economista não formal, então para mim eu estava na sala de casa batendo papo. É muito bom sempre ouvir, né, o não formal, né? E eu acho que você apresentou lindamente. Muito obrigada mesmo por tudo que você disse hoje. Eu queria voltar um pouco, assim, se você quiser discutir um pouco sobre metodologia, né? Eu acho que você levantou vários aspectos interessantes. O Miguel também fez esse gancho com as cartografias do invisível, né? A gente barra Miguel está trabalhando com o que a gente tem chamado de cartografias de potência, né? Que na verdade nasce das cartografias do invisível, buscando um aporte teórico na história da cartografia, nas críticas à cartografia tradicional, e pensar essas novas formas de representação, né? E tentar tornar visíveis os processos, as relações, as pessoas. Né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, se vocês já tentaram, de alguma forma, trazer essas metodologias qual e quant, que muita gente gosta de trabalhar com a nomenclatura de métodos mistos, né? Enfim, mas eu acho que são só novas formas de você apresentar uma informação ou materializar uma narrativa. Né? Eu queria ouvir um pouquinho de se você já tem alguma experiência sobre isso e o que isso pode acrescentar nesses estudos. Bom, o que nós temos feito no Colmeia são trabalhos de pesquisa, de coleta de informações quantitativas, tentativas de representação no território desses empreendimentos, mas ainda sem o que para mim é o grande... seria o mais interessante, que é mapear os fluxos, sabe? Eu acho que esse ponto que o Roberto colocou mais cedo, assim, de você tentar entender a cadeia, tentar entender o fluxo, eu acho que esse é o caminho por onde a gente deveria caminhar do ponto de vista metodológico, para entender as outras economias. E aí, a nossa grande esperança era fazer isso a partir da tese da Luz Marina, que estava aqui
que é orientanda do Roberto, minha, e que na tese dela ela se propõe a mapear o circuito espacial produtivo do açaí. E a nossa esperança era que ela passasse um semestre aí no INPE e que, dialogando com vocês, ela conseguisse construir uma estratégia de representação dos fluxos e também uma estratégia de representação dessa economia mista, como eu falei, sabe? Dessa economia que mescla o mercado com a reciprocidade, com a distribuição, com a reciprocidade, domesticidade, distribuição e mercado. Esse era o sonho que a gente tinha para a tese da luz, né? Mas, infelizmente, com a pandemia não foi possível que ela estivesse aí, né? Então, o que ela vai fazer, né? Pelo menos é o que a gente tem conversado, é um trabalho de campo, no sentido de fazer algumas entrevistas, e a partir de algumas entrevistas em Belém, ela tentar captar não os fluxos, porque não vai ser possível, mas essa mescla entre os princípios de comportamento econômico, os modos de comportamento econômico, né? Então, lá no Ver o Peso, por exemplo, o que é que se vê, né? Se vê reciprocidade, se vê domesticidade, se vê distribuição, tentar construir, né, assim, algumas métricas para ver isso e também uma análise quali, né? Mas eu acho que o grande desafio é esse, sabe, Tatiane, da gente mensurar os fluxos, porque hoje a gente já consegue ver no território, né? Na época do plano metropolitano e agora no Colmeia, a gente consegue iluminar esses pontinhos que o Roberto falou, a gente consegue ver os pontos luminosos no território, mas não é suficiente, né? Não é suficiente, porque as pessoas veem e falam, que bom, ótimo, existe, tá bom. A gente consegue convencer as pessoas de que existe, né? Mas entender a complexidade da dinâmica, inclusive em relação aos fluxos territoriais, e aí eu estou falando de fluxos assim de mobilidade do trabalho, de fluxos de recursos, fluxos de consumo, né, de fornecedores e tal. Acho que é por aí que a gente deveria caminhar, mas ainda estamos tateando isso, eu acho. Quem sabe a gente não faz isso juntos, né? Que bom, porque estamos no mesmo passo. Uma parte do projeto de pós-doc da Tati sobre a cartografia de potência na região metropolitana é a cartografia dos fluxos, né? É o que a gente maravilha. Está tentando pensar, porque né? A velha ideia, porque sempre os fixos são mais fáceis, né? Os fluxos são mais difíceis até pelo dado, né? A gente tem muito mais dificuldade de acesso ao dado. Tem um geógrafo, eu acho que o Roberto conhece, o Jean Bitton, conhece o pernambucano, né? O Jean dizia uma coisa, né? Falando da Amazônia, mas aqui da região metropolitana do Vale é a mesma coisa, né? As metodologias para você trabalhar com as descrições e representações naquele universo tão plural estão para serem inventados. Quer dizer, não existe nada de prateleira para você pegar e você tem que começar a, né, desenvolver métodos, aquilo que você falava, né, Sibeli? São métodos criativos que não estão na prateleira padrão. Eu vou lá e vejo, vou fazer um survey, vai ser desse jeitinho. Não, tem que sempre que, né, dar uma inventada e essa coisa de pegar o dado secundário e olhar ele de outra maneira, ou pegar o dado... a coleta do dado primário não é mais aquele negócio, tem que ser um pouco diferente se você quiser pegar o fluxo, né? Ir no SEASA, enfim, começa a ter um monte de coisa que vai ter que fazer parte da maletinha da gente, porque não tem, né, disponível esse dado de fluxo, quase nunca ele existe, né? Então, por isso que ele é muito difícil da gente. E a gente tem que inventar. No começo vai ser um estimado, né? Vai ser um dado mais... Não é o que é, mas é um proxy do que é. E a gente começar a inventar as coisas. Mas a gente está indo nessa história e temos que conversar, então, bastante, porque estamos fazendo isso aqui. E nesse caso, para a região metropolitana mesmo. Então, embora seja uma região metropolitana um pouco diferente da de BH, com algumas circunstâncias parecidas, eu acho até. E aí o foco é na agricultura?
O foco não necessariamente, mas a gente tem trabalhado em frentes diversas, porque vários assuntos na região metropolitana, mas nos que eu tenho trabalhado mais próximo, Silvana um pouco também, Isabel, tem trabalhado com essa ideia de produtores produzindo território, né? Então, para poder ter um foco de começar por alguma coisa, e aí você vai pegar uma série de produtores diferentes. A Maíra, que entrou agora, mas sim, um pouco por isso aí. Como não tem nenhum economista, a gente tem uma dificuldade de trabalhar com uma coisa que eu gostaria bastante, mas a gente vai chegar lá. Uma hora a gente se junta, em vez da Amazônia, aqui no Vale do Paraíba. Vai ser bom também. Aqui tem um monte de ribeirinho urbano, né? Então, Piraquara é um ribeirinho. É o nome do ribeirinho aqui no Vale. Chama Piraquara. Né? Morava na beira do rio. Sim, sim. Então, foi até tema do nosso carnaval. Então, aqui nós temos carnaval. Tá? Mas, Paula, fala. Não, só dizer que existe sim esse mapeamento de fluxo, não é para a nossa economia, né? Para a economia a grande economia tem, né? A gente sabe exatamente qual é o fluxo da balança comercial com todos os países, né? Não sabemos, porque não há interesse, né? Há um controle de informação por parte dos grandes economistas, e se a face daí é conservadora, a face daqui é muito mais conservadora, né? Satira e toda essa gente que está lá agora saiu daqui, né? Então, é uma questão de interesse mesmo. É por isso que é muito importante o trabalho da Cibele e o trabalho de todo mundo aqui para essa questão da visibilidade, da visibilização dessas outras economias e dessas outras relações, inter-relações que existem, seja de pessoas, seja de mercadorias, né? Que não há interesse realmente do mainstream da economia, do mainstream da sociologia, do mainstream das grandes ciências sociais e exatas, né? Então é complicado, é um trabalho de formiguinha mesmo. Eu tô ouvindo vocês falando e... Desculpa, Paula. Pode terminar. A Larissa é de Ciências Ambientais, né? Ela foi embora e ela está muito interessada agora em tecnologias sociais. É uma coisa que nunca lhe tinha passado pela cabeça em Ciências Ambientais, né? Foi um pouco das vivências e ver que como o discurso até o discurso das ciências, até nas ciências ambientais, o discurso é muito mainstream, né? E ela perceber com as nossas tentativas de mostrar outras coisas, né? Como a necessidade dessa interdisciplinaridade, de perceber que ciências ambientais, aqui as ciências ambientais são muito de ambiente, floresta, ambiente, fauna, flora e fauna, né? E que as pessoas dessas vivências, né, são as que com as suas formas de sobrevivência em economias invisibilizadas e com outros circuitos de economia locais, são elas que mantêm a flora e a fauna, né? E sempre que o Ministério do Planejamento chega, né? Chega de Caterpillar, de trator, de correntão, de não sei o quê, né? E fica tudo por aí mesmo, né? Como se isso fosse o desenvolvimento. Eu acho que ela depois vai entrar, ela adorou, né? Nunca tinha vindo, eu já tinha convidado. Eu disse, hoje tem que vir, porque é a Cibele e toca um pouco das dúvidas que ela tinha já, né? Mas é assim, acho que isso é uma invisibilização. Quando nós agora falamos sempre, este governo é omisso, não é omisso, é deliberado o que ele está fazendo. E então é deliberado os fluxos que mais são responsáveis por 20% do trabalho sejam visibilizados, porque há uns outros fluxos que são interessantes manter visibilizados. E quando a gente compara as duas economias, nos nossos gráficos, né, as curvas são tão diferentes, tão dispares, que não aparecem, né? Mas elas são responsáveis por uma parte. Isso também eu fui aprendendo, também eu vim da economia mainstream, vocês lembram, né? Eu fiz economia no Japão, né? Então, fui para lá estudar tecnologia japonesa. Então, é um pouco assim, há interesse que não seja visibilizado. Então, acho que é uma forma de resistência também.
não só resiliência, resiliência no fundo, né? Mas essa resistência é importante manter. É por isso que este grupo é muito caro para mim, continua sendo muito caro para mim. Então, acho que é importante também. Miguel, desculpe. Que isso, desculpa nada. Essa é verdade, Paulo. Tanto que esses fluxos, os outros existem. Esses são difíceis. Quando a gente vê o fluxo na região metropolitana aqui, os fluxos do circuito superior a gente consegue. Os fluxos do circuito inferior, aí não existem, né? Então, mas tem jeito, eu digo, é aquela história que a Cibele está falando. A gente está tentando, tem que tentar de alguma maneira. Agora a gente está usando o dado secundário do censo, mesmo que seja lá, pegando a mobilidade para trabalho, pegando o nível, tentando fazer um fluxo, estimar uma coisa a partir dali, com microsimulação espacial e tal. Enfim, para você ter um fluxo, no final tem alguma coisa que você possa dizer, olha, pelo menos tem isso aqui. Então, acho que esse papel, né, da gente ser mais criativo, mais ou menos, né, obviamente que a gente tem que ter uma boa formação para saber mexer nessas coisas, mas a partir daí começar a extrair coisas que o dado, até onde ele permite, né, o limite que ele permite. Eu gostei muito disso, Cibele. Enfim, foi ótimo o nosso papo hoje, estamos chegando às 7 horas. Roberto, muito obrigado por ter vindo. Cibele, principalmente, foi uma delícia te ouvir história, conversar. Eu te ouço, vou ficando mais calma. Eu acho que antes de chegar a Paulinho da Viola, eu vou chegar a você primeiro. Primeiro, estágio, eu vou ser Cibele. Depois, eu vou ser Paulinho da Viola. Porque não dá para, né, pular de formiga para elefante de um passo só. Tem que ter um processo evolutivo. Mas ainda é uma meta difícil. Ainda é uma meta difícil. Mesmo chegar na Cibele é uma meta difícil. Tá bom. Eu vou colocando degraus. A cada hora eu vou. Mas você fala em relação à calma? Tá tudo, né, Cibele? Porque a calma é completamente aparente. O que a Ana falou, o conjunto inteiro, toda coisa. A calma é aparente. Eu sou uma ariana com ascendente Capricórnio. A calma é só a carinha mesmo. A gente vai gravar e depois a gente bota no nosso site lá, se você achar que pode, você vai primeiro, tal. Não tem nada, tá tranquilo essa conversa aqui. Inclusive eu esqueci de gravar o comecinho, como sempre, mas tudo bem, deu para pegar sua fala toda, nossa conversa. Que delícia ver vocês, Roberto, todos os meninos de novo também, que está começando o terceiro período, todo mundo está... não acabaram o outro direito, mas já começaram o terceiro. Tá uma confusão danada nesse negócio, coitado do povo aqui, o Bruno, tudo agitado ainda. Mas, enfim, muito obrigado, Cibele. Foi ótimo, espero que você tenha gostado. Muito obrigada, eu adorei ver algumas carinhas, ver um grupo também com muitas mulheres, né? Muito legal isso. E obrigada, Miguel, pela oportunidade. É sempre bom falar com quem quer nos ouvir, né? Porque aí a gente tem a impressão de que a gente consegue somar os esforços, né? Assim, a gente sempre tem a impressão de que não está remando completamente contra a maré, né? Tem gente do nosso lado aí. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Boa noite para todos. Um beijo. Boa noite, todo mundo. Beijo grande. Valeu, pessoal. Obrigado, Miguel.